Abra sua Bíblia, o livro de Mateus, povo abençoado. Quem achou, diga graças a Deus. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, quem anda à luz da palavra de Deus não tropeça, igreja. Jesus diz: quem anda de dia não tropeça, porque sabe por onde anda e para onde vai. Ou seja, quem anda na palavra não tropeça. Jesus diz: mas quem anda de noite tropeça, porque não sabe para onde deve ir. Então a palavra de Deus, ela é luz para nós. Andar à luz da palavra de Deus, o que é? É andar segundo a palavra de Deus, igreja. É viver segundo o que Deus ensina em sua palavra. Então quem anda à luz da palavra de Deus não tropeça. Tropeçar dói, não dói? Todos aqui já tropeçaram diversas vezes, né? Você está andando e de repente chuta alguma coisa. Quando é o dedão ainda vai mais ou menos, mas quando é o dedinho, né? Sai até lágrima nos olhos, né? Aí dá aquele tropeção, tropeçar dói, não dói? Fala a verdade, dói. E aí tropeça e sai cambaleando, né? Assim, querendo não cair, se sustentando, se apoia aqui e ali. Às vezes acaba derrubando coisas, estragando coisas. O bom é quando não cai, porque quando cai a dor da queda é pior do que a dor do tropeço, não é? Então, por isso devemos andar à luz da palavra de Deus. Seguir as instruções para não nos ferirmos tropeçando, para não andarmos cambaleando nessa vida e muito menos cair, porque tem tombo que costuma ser fatal na igreja. Tem tombo que costuma colocar a pessoa em um estado de coma, em um sono espiritual, e a pessoa, muitos quando entram em estado de coma não conseguem voltar à vida, acaba indo a óbito. Está entendendo o que Deus está querendo dizer? Por isso precisamos da palavra de Deus, filho. Por isso precisamos andar à luz da palavra de Deus. Por isso precisamos dar crédito à palavra de Deus, coisa que os apóstolos e os discípulos não deram tanto crédito à palavra do Senhor. Jesus sempre os deixou muito bem ensinados acerca de tudo. Jesus diz tudo sobre o plano de redenção, o motivo pelo qual ele veio como homem à terra. Jesus disse, deixou bem claro que seria entregue nas mãos de homens maus, seria maltratado, seria crucificado, morreria, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Jesus sempre deixou tudo isso muito bem ensinado e instruído, e na noite em que ele seria traído, ele falou: hoje vocês todos vão se escandalizar em mim, porque hoje eu serei entregue para morrer. Jesus falou: mas ao terceiro dia ressuscitarei, e eu irei adiante de vós para Galiléia. Veja o versículo 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para onde? Para Galiléia. O sofrimento de Jesus, ver todo o sofrimento que Jesus passou, claro que não foi fácil para os apóstolos, para os discípulos. Mas Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem padeça por tudo isso. É necessário que o Filho do Homem sofra desse jeito. É necessário que o Filho do Homem morra crucificado. Mas depois eu ressuscitarei. E estarei esperando por vocês na Galiléia. Quando Jesus foi preso, eles já entraram em pânico. Foi como Jesus disse: e ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Cada um correu para o seu lado. Um começou a seguir de longe, negou Jesus, outro já o havia traído. Eles tinham a palavra, igreja. E por que entraram em pânico? Vocês já haviam sido informados acerca disso. Por quê? Porque não deram crédito à palavra de Deus. Por que um crente entra em pânico em uma situação adversa, em uma dificuldade? Porque não dá crédito à palavra de Deus. Deus nos cerca de promessas, igreja.
Deus nos cerca, tem milhares de promessas declaradas por Deus a respeito daqueles que o temem, daqueles que o amam, promessas declaradas pela boca de Deus para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, promessa de proteção, de livramento, de restituição, de prosperidade, de cura, de libertação, de sonhos realizados, de projetos concretizados e, acima de tudo, promessa de salvação eterna. Diga glória a Deus. Somos cercados por promessas. E o próprio Senhor diz que nesse mundo teremos aflições, passaremos por situações difíceis, mas não temos que entrar em pânico, devemos olhar para as promessas, para a palavra de Deus. Esses apóstolos entraram em pânico. Depois que Jesus morreu, eles ficaram confinados dentro de uma casa com medo, assustados, igreja. O mestre morreu. O mestre nunca morreu, o mestre é eterno. O mestre estava cumprindo um propósito de Deus de salvar, de salvação. Claro, ver o sofrimento de Jesus traz dor, traz, mas eles deveriam se confortar em quê? Na promessa, pois ele disse: ao terceiro dia esperarei por vocês onde? Na Galileia, filho. Às vezes passamos por situações difíceis, em diversas áreas da nossa vida. E o que é que nós vamos fazer? Entrar em desespero? Não, nos confortar nas promessas de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é verdade? Depois da tempestade vem a bonança. Deserto tem início, deserto tem fim. Nunca vos desampararei, nunca vos deixarei só. Nunca vi desamparado o justo. É nas promessas de Deus que temos que nos firmar. Nós podemos ser abalados de diversas formas nessa vida, mas nunca abalarmos na fé. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam. Podemos ser abalados em várias situações de nossas vidas, mas na fé nós não podemos nos abalar, filho. E fazer como os discípulos fizeram. Fugiram, negaram, seguiram de longe. Terceiro dia. Depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então esses discípulos, esses apóstolos deveriam estar onde? Domingo, na Galileia, e não ainda em Jerusalém, com medo de serem presos, de serem entregues, dos romanos pegá-los e matá-los também. Eles tinham promessas que eles iriam divulgar o evangelho depois que Jesus morresse e ressuscitasse, mas eles estavam com medo. Por quê? Porque não deram crédito. Não deram crédito à palavra do Senhor. A palavra de Deus, não adianta você ouvir, se não der crédito a ela, se não colocá-la em prática, se não vivê-la, se não andar à luz dela, pois essa palavra Deus nos deu para ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a porta. Ele diz: a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas temos a luz da palavra para nos conduzir nesse caminho que é o próprio Senhor Jesus